Este ministério envia missionários para diversos lugares no Brasil e no mundo. Um salvo, ele vai querer falar de Jesus. Ele não somente vai querer falar sobre Jesus, ele vai querer financiar a obra. Estamos pregando no interior do Brasil, nas grandes cidades e em países onde o evangelho é de difícil acesso. Contribua com a obra missionária dessa igreja e ajude outras pessoas a ouvir o evangelho. Faça um depósito em uma das contas abaixo e seja responsável pela salvação de vidas ao redor do mundo. Irmão, abra o coração, abra o bolso. É para a casa de Deus. Amém? É para a casa de Deus, e isso tudo Deus aspira realmente com aquele suave cheiro dessa oferta que vem do teu coração, como gratidão e como desejo de participar, de se salvar vidas. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Mas o outro aspecto forte da nossa igreja é a liberalidade, abrir a mão. Abrir a mão. Então, em todos os lugares que tivermos assim festejando, é bom dizer às filhas e os filhos, né, que foi uma mãe liberal a nossa igreja, uma mãe liberal, quer dizer, abriu o coração, abriu o bolso e financiar a obra, abriu o bolso e financiar a obra, para cumprir a ordem do Senhor Jesus. Nada se faz sem dinheiro, gente. Tem que botar isso na cabeça. Faz alguma coisa sem dinheiro? Tudo não tem. Uma pergunta, alguém chegou aqui e abriu o coração aqui e falou: Pastor Batista, esse hotel vocês podem usar o dia que quiserem, como quiserem. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar, preço maior pagou quem? O Senhor, para nos dar uma salvação, né, por toda a eternidade. Nós estamos muito bem, já estamos garantidos na pessoa de Jesus de Nazaré. Não tememos a morte. Na nossa igreja, nós oramos para Deus poupar o nosso povo da Covid. Eu diria que Deus respondeu uns 90%, acho que uns 95%. Não é isso, pessoal? Vocês não acham? Me ajuda aí, os pastores que estão aí. Respondeu, porque
tivemos poucos que morreram de Covid. Mas mesmo os que foram de Covid, deixaram o corpo e entraram na glória. Não importa como se morre. Não importa como se morre se você antes entregou sua vida a esse Jesus. Agora, de acordo com este livro, que é o livro eterno, Jesus falou, vão e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado é salvo. Jesus diz, quem não crê será condenado. E Jesus fala do inferno. Ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. Porque ele veio aqui morrer na cruz, no teu lugar e no meu lugar, para ninguém ir para lá. E por que a pessoa vai? Porque não quer aceitar o que vem da boca de Jesus. Amém, amém? Só um dedinho d'água aqui. Já tem 2 minutos que eu estou falando. Já pedi para ele me falar quanto tempo eu estou falando. Porque tem ceia e batismo ainda aqui, né? Mas eu não posso deixar de fazer esse histórico da nossa origem. E é muito maravilhoso que Deus levantou a nossa escola de pastores, a nossa escola de pregadores. Eu vi aqui muita gente subindo aqui com potencial de chamada, hein? Porque tem a missão, tem o exército de Deus, né? Mas Deus levantou todo mundo de lá. Vocês viram o pastor Batista aqui, desse jeitinho aqui? De onde ele veio? Lá da nossa região. Formado lá na nossa escola. Bairro do Sarapuí. Aleluia. Viu o pastor Miranda cantando aqui? Graça, maravilhosa graça. É do Parque São José, da Reta. Deus pegou a gente assim de cada... todo mundo de lá, né? O pastor Fofinho, eu falei, né? Pastor Fofinho está aqui. Pastor Fofinho ou pastor Anderson? É Fofinho, olha aí. E da onde? De lá. Ou Enoquinho, pastor Enoque, de pé, pastor Enoque. Parque São José, né? E em nome da missão da nossa igreja, Deus fez uma obra com ele, ele já viajou não sei quantos países pela missão da nossa igreja. Quantos países, pastor? 35 países. De uma igreja que não podia nada, que ninguém dava nada. Vocês estão entendendo ou não? Uma igreja que não podia nada, uma igreja... Ouça isso aqui, isso é importante, né? Porque hoje nós estamos aqui, nós estamos lá em Porto Alegre, nós estamos lá em Aracaju, nós estamos lá em Brasília, nós estamos em BH, né? Nós estamos aí, não dá nem tempo de falar para o carro do horário, né? Mas isso foi uma multiplicação de Deus em uma igreja, a partir de uma igreja que quem olhasse para ela dizia, né? Os próprios irmãos que tinham lá, muitos deles tinham uma baixa estima e diziam assim, nós somos pobres, aquela linguagem, nós não conseguimos. Aí eu cheguei com esse livro ali, ó. Eu cheguei com aquela palavra. Eu abri Hebreus capítulo 11. Pela fé, a nossa igreja vai se tornar uma potência missionária. Vocês vão prosperar. Quase não tinha carro na frente da igreja. Não tinha um telefone. Não tinha, sabe, não tinha um trabalho missionário. Mas aquele povo criou. Por isso eu valorizo muito e louvo a Deus quando os irmãos das igrejas filiais, né, têm assim, essa consideração por esse nosso povo lá do Gramacho. Porque foi ali. Ali foi o lugar do teste, a partir dali. Né? E a partir daí, então, esses homens de Deus foram enviados, mulheres de Deus levantados, né, e foram enviados. Vocês estão entendendo? Então, é o ide de Jesus a partir de um local, a partir de uma igreja, e vocês entendem? Que não tinha recursos. Mas aquele povo passou por uma transformação e hoje nós temos ali várias pessoas prósperas naquela igreja. Quando você chegar lá para fazer agora, vocês vão lá agora, vocês todos vão lá agora em outubro. Amém? Amém, amém, pastor Batista, pastor Thales, né? Todo mundo aqui vai fazer aqui, vão alugar um avião que não vai cair. Vão alugar um avião, vão desembarcar lá e vocês vão se dirigir lá para o Gramacho. Com esse espírito de gratidão, porque saiu de lá. Hein? Saiu de lá. Vocês se lembram de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Né? Quando ele começou a pregar, Jesus,
nosso Salvador. E então ele começou a chamar a atenção, porque ele fazia coisas extraordinárias, ele falava como ninguém nunca falou, né? E foi dito que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era uma aldeia sem nome, insignificante, né? Vem ver. Vem ver. Então, o Gramacho. Quem quer levantar as mãos para o céu assim comigo e dizer, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. E graças a Deus é um exército, né, de pregadores, né? É um exército de pregadores. Tem muitos que não estão aqui, estão onde estão pregando, tem aqueles que estão aqui, amém? E eu estou vendo, quando olho para a nossa igreja de Chapecó, eu estou vendo uma ação divina como vimos no Gramacho. Glórias a Deus. Como aconteceu em Porto Alegre, como aconteceu na Holanda, onde o pastor Enoque foi enviado com o nosso representante, né, naqueles lugares. Onde aconteceu aonde, pastor? Me ajuda aí a falar. Onde tem acontecido atualmente em Aracaju, Osasco aí é tanta, né? É Osasco, tem acontecido, né? Então nós estamos vendo que Chapecó é uma resposta de oração sobre as Macedônias, né, pastor André? Sem dúvida alguma. E esse dia é um dia de um sentido muito grande. Só que nós estamos ligados à história daquilo que Deus começou lá na nossa igreja mãe Gramacho. Mas eu ia contando que nós estávamos, não sei se foi em 2012, fazendo uma das nossas escolas de líderes, se eu não me engano, 12, eu posso errar aqui na data, 12 ou 11. E essa nossa escola de líderes que vai ter agora, e vocês vão participar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem uma que hoje é a pastora Adriana Macena, já foi alcançada, né? E ela veio de BH e trouxe com ela uma moça nova convertida, chamada Aline. E ela trouxe lá de BH, e quando ela chega ali no bairro de Gramacho, aí o bairro é assim, é um bairro, né, simples. Ele está até mais melhorado, está melhorado, né? A gente percebe que Deus também tem respondido às orações, e o bairro, dentro daquela realidade, ele tem, né, Duque de Caxias mesmo tem um prefeito hoje lá excepcional, que é cristão, um prefeito que é de Jesus, é nosso irmão, certo? Mas é diferente, né? Quando ela chegou assim, aí falou para a Aline assim, ô Aline, preste bem atenção neste lugar. Aí a Aline olhou para o lugar, né? Amém? Preste bem atenção, porque é deste lugar, né, que Deus levantou a obra para te alcançar, para nos alcançar. Amém, amém? Então, quem quer comigo levantar as mãos e falar, Senhor, muito obrigado por aquela igreja central, a luz que veio de lá, a legião de exércitos de pregadores que foi levantado naquele Gramacho, né? E aí, meus amados irmãos, ao longo do tempo, várias pessoas vão para lá fazer discipulado, várias pessoas se deslocam, inclusive, do exterior mesmo, sabe? Não importa de onde, vão lá, ficam lá, passam os dias lá conosco, orando, estudando a Bíblia, e aproveitam e conhecem um pouco o Rio de Janeiro também. Tá certo? Então, a gente deixa essas colocações aqui, porque elas são vitais, porque há uma história, há um lugar, é a Assembleia. Quer dizer, assim como tem, né, vários ministérios na Assembleia de Deus, tem o Ministério de Madureira, tem o Ministério do Belém, e tem outros. Então, nós somos o ministério, da onde, pastor Miranda? Da onde? Gramacho. Fala assim. Eu sempre digo, não se envergonhem desse nome. Meus irmãos, celebrando então com essa palavra de introdução, eu não pretendo me alongar, para a gente reservar para a noite estarmos aqui, porque nós vamos ter agora a ceia e o batismo. A ceia e o batismo. Então, nós queremos, ia trazer aqui, não ia, pastor? Trazer as pessoas que vão ser batizadas, podem subir aqui no púlpito. Olha, o capítulo 28 de Mateus,
ele narra a vitória de Jesus sobre a morte. E lá no 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. É muito interessante, volto a repetir, apesar de não me alongar, como é significativo esse momento, esse dia, essa reunião, né? Como isso tudo é muito significativo aqui, nessa etapa da nossa igreja aqui em Chapecó. Um batismo, e uma ceia, e o dia do Senhor. A gente está tentando ser muito enfático nessa parte do dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, onde vamos também ter a ceia e o batismo, a fim de incentivar que vocês guardem no coração de vocês como é importante ter um compromisso com Jesus, porque Ele morreu na cruz, ressuscitou, né? Quer dizer, não negociar o primeiro dia da semana. Não negociar. Provavelmente eles já tiveram, pastor, aula sobre o dia do Senhor, o domingo. Já tiveram? Já tiveram. Mas isso é coisa que a gente tem que sempre repetir, né? Porque esse primeiro dia da semana, Jesus ele morreu na sexta-feira, não é isso? Mas pela manhã ele ressuscitou. E esse dia, desde os primórdios do cristianismo, na igreja primitiva, passou a ser visto como um dia muito importante por causa da ressurreição. Então não diz assim, domingo tem que ir para a igreja porque o pastor disse que né? Porque houve algum concílio que disse isso. Não, isso foi uma prática desde o início da igreja. Desde o início da igreja. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, se não me engano, no versículo 7, né? Fala de um encontro no primeiro dia da semana. Não é isso? No primeiro dia, né? E esse mesmo dia passou-se uma expressão muito linda, que é o dia do Senhor. Quer dizer, aquele dia que ele ressuscitou vitoriosamente, venceu a morte. Né? Se ele venceu a morte, confirmou que nossos pecados foram perdoados. Deus aceitou, o Pai aceitou o sacrifício, porque diz lá em Romanos que ele foi entregue na cruz por causa das nossas transgressões. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então é muito importante você proteger o dia do Senhor. Né? Proteger o dia do Senhor, né? Porque com a degeneração, com a apostasia e o desvio, as pessoas começaram a ficar muito independentes da Bíblia, muito independente da palavra, achar as coisas. Não, era assim mesmo. Né? E quando se faz uma pesquisa dentro da própria história da igreja, nós vamos vendo que outros grandes nomes da história da igreja deram uma atenção particular a essa doutrina, a essa verdade. Que, né,
pela manhã, a gente vem para a casa de Deus. Ah, mas chegou uma visita, traz junto. Se você for trabalhar e essa visita chegar, você deixa de trabalhar? Me desculpe, minha mãe, meu amigo, seja quem for, eu estou indo e a pessoa tem que entender, não é isso? E porque com a fé é diferente. Amém? Então, o Senhor colocou isso muito forte, né? Eu não vou prolongar como eu pensei que prolongaria, mas como eu tomei o primeiro tempo aqui com a introdução, falando da nossa história, um pouquinho, né? Nossa história, amém? Mas aqui lembrando a vocês, né, que foi no dia, outras passagens bíblicas, quando você lê, 1 aos Coríntios, capítulo 16, né, Paulo manda separar até uma oferta, que quando ele for lá, Paulo queria que adiantasse lá, tinha que fazer uma oferta com um propósito de ajuda lá em Jerusalém. Mas essa reunião no dia do Senhor é fundamental. Olha que coisa linda, nós aqui, vocês assim, os pastores aqui, no dia do Senhor, glórias a Deus, né? E é muito legal que sempre que a igreja teve avivada, as pessoas eram até de, às vezes, passar o dia na igreja, muitas das vezes, né? Porque você tem o culto da manhã, ou tem um discipulado, não é isso? Algumas pessoas lá na nossa igreja eram de trazer, a pastora Cideira fez muito isso, né? Elas traziam marmita de casa, ficavam lá na galeria, e daqui a pouco o grupo de jovens, né, que todos vocês aí fizeram parte, né, vai para a rua, né, evangelização dos cemitérios, evangelização dos hospitais, e à noite o culto de milagres, é o dia do Senhor. Depois o pessoal vai ficando mais carnal, foi ficando mais... E aí tem aqueles que disseram, tá bom. Se a pessoa diz que tá bom, Deus não vai obrigar, Deus não vai pegar a pessoa obrigado, né? Mas não tá bom, não, né? O importante... Sempre temos o culto pela manhã, o culto eclesiástico, né? Culto para doutrinar a palavra, e à noite o evangelístico, né? O dia do Senhor, né? Claro, tem aquelas profissões, né, excepcionais, casos essenciais, que a pessoa, né, ela vai, mas não é a maioria. Vocês estão entendendo? Então, olhe para o irmão que está ao outro lado e fala assim, no primeiro dia, é o dia... Agora, vamos pensar, tá? A questão é pensar. Vivemos uma época que as pessoas pararam de pensar, né? Isso aí é uma grande queixa. Mas se tem uma coisa que Deus restaura em você e em mim, quando nos convertemos, é a arte de pensar. É a arte de refletir. O cristão é alguém chamado a pensar. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, vocês se lembram? As pessoas estavam em dúvidas. Aquelas línguas, aquilo que estava acontecendo, eles estavam bêbados ou não? Lembra quando veio o Espírito Santo? Aí Pedro se levanta, não tem ninguém bêbado aqui não. Atenção, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, 800 anos antes, que o Espírito Santo ia chegar. E depois começou a falar sobre Jesus, que eles julgavam que Jesus, pastores, estava morto. Sim ou não? Ele foi crucificado. Tem os que participaram da crucificação, tem os que não participaram, né? Quer dizer, estavam em algum lugar, mas correu a notícia que Jesus estava morto. Mas o Senhor Jesus, no primeiro dia, ele saiu do túmulo. O túmulo ficou vazio. Meu amado irmão, meu amado amigo, você precisa cuidar do teu relacionamento com Jesus Cristo. A melhor coisa que tem é passar pela experiência e nascer de novo. E não querer continuar fora da nova aliança, fora do alcance dessa salvação, porque você nunca vai ser feliz. Só há felicidade real quando você encontra Jesus. Você nunca vai encontrar resposta para as grandes questões da vida. De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Só há uma resposta. E a resposta não é em uma religião. Tem que repetir isso, porque nós nascemos em um país religioso. Existem mais de 2.000 grupos religiosos na Terra, mas Deus não mandou nenhum.
Quando foi para salvar você, ele não quis mandar nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem Gabriel. Ele mandou o seu eterno Filho, o Verbo que se fez carne. Então se alegra, porque se alguma coisa aparentemente difícil ocorre, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com você no teu trabalho, na tua empresa. Alguma coisa que está acontecendo, que está te trazendo, né? Que outros estão desesperados, você vai entendendo, mas Deus tem um plano. Deus tem um plano até de te tirar daquela empresa, para te mandar para uma melhor. Você estava tão agarrado naquilo ali, e Ele quer que você vá pregar em esferas maiores. As circunstâncias, elas não interferem. Por isso a pessoa não pode ter receio de se tornar um cristão, entregar a vida a Jesus. Ah, mas eu estou assim, eu estou assado. Meu amigo, venha logo. Venha logo. Fora de Jesus você é um derrotado. Fora de Jesus você vai morrer fisicamente a qualquer hora, sair do corpo e vai perder a sua alma. Mas se você vier para Jesus, Ele vai garantir você. O Espírito Santo vai garantir você. E o diabo respeita o Espírito de Deus que habita em você. A Bíblia diz que maior é quem está em nós. Então Ele é maior do que o pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Meu nome é Fábio, o nome do meu filho aqui é Marcos Davi. Somos do projeto Jesus em Minha Casa, aqui em Salvador. Primeiramente, queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastores e missionários desse ministério. O testemunho que temos para contar é na área da saúde, onde um tempo atrás, meu filho foi acometido com uma doença, onde ele estava sentindo muita dor de cabeça, febre e tendo vômito e muitas dores nas juntas, né? Chegou um momento até que ele não estava nem conseguindo ficar de pé direito. E aí a gente pegou o nome dele, eu e minha esposa, e mandou a mensagem para o missionário Carlos, onde são de Canavieiras, né? E é o líder aqui, o missionário Carlos e a missionária Linda C. E automaticamente eles falaram que ia orar e mandou o nome deles para a sede, onde o nome do meu filho todos os dias era citado nas orações. Ele ficou muito mal, né? Sentindo muitas dores mesmo, bastante dores assim na junta. Eu, como pai, fiquei bastante preocupado, né? Porque a gente não sabia ao certo o que era. E resolvemos ligar até para o plano de saúde. Liguei para o plano de saúde, que ele estava vomitando um líquido assim da cor de borra de café. E quando eu liguei para o plano de saúde, a médica ela disse que poderia ser ele poderia estar tendo até uma hemorragia. E ficamos bastante preocupados, mas resolvemos crer em Deus, né? E como está no meio da campanha Socorro de Deus Urgente, né? A gente tem certeza de que Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas, né? Deus é o Deus que cura, né? Deus ele é poderosíssimo. Então a gente orou a Deus, pediu a Deus, né? A todo tempo clamamos a Deus, clamamos bastante a Deus e Deus fez um milagre. Meu filho hoje está aqui, não sente dor alguma, né? Ele está conseguindo ficar de pé, não sente mais dor nenhuma, não tem mais febre, não tem mais dor de cabeça, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não sente mais dor alguma, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente quer louvar muito a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida de cada pastor e cada missionário desse ministério. É isso aí, gente. Confiar em Senhor, creia no Senhor Jesus. Amém.
olhos são como chamas de fogo. Tudo que eu faço, tu sabes, ó Senhor. Conheces o meu pensamento, sondas o meu coração. Sabes quando deito e me levanto. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadoshi, Santo, Santo de Israel. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadoshi, Santo, Santo de Israel. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Jesus. Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial,
O Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que um milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.